Capítulo 983, o portão de abertura que aprimora a percepção. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Obrigado, Sr. Fada Feng. Li Ming fez uma reverência para a Fada Feng. Ele esculpiu essa bondade em seu coração. Li Ming estava ciente de que ele encontrou inúmeras chances de sorte nos reinos inferiores. Mas em comparação com os principais gênios do reino dos deuses, chances de sorte como o pagode do feiticeiro na região selvagem do sul ou a aventura através do palácio imperial do deus demônio só poderiam ser consideradas comuns na melhor das hipóteses. Nessa situação, cada passo que ele dava tinha que ser incomparavelmente sólido se ele quisesse brilhar no futuro. Caso contrário, ele esgotaria seu potencial e desapareceria. Se isso acontecesse, discutir algo como perseguir o pico das artes marciais seria simplesmente um sonho e fantasia. Li Ming, não me chame de senhor. De agora em diante, receberei você como meu discípulo secreto. Você estaria disposto? Discípulo secreto. Li Ming ficou ligeiramente surpreso. De um modo geral, um discípulo secreto era o tipo mais inferior de discípulos. Não era nenhum discípulo comum. Eles raramente recebiam qualquer orientação. Ele certamente não recusaria a oferta de ser discípulo da Fada Feng, mas como ele poderia ser apenas um discípulo secreto? Fada Feng adivinhou os pensamentos de Li Ming. Ela disse: embora eu aceite você como um discípulo secreto, te ajudarei a treinar com tudo o que tenho. Ser um discípulo secreto é apenas um título. Eu já posso sentir que você não permanecerá no Palácio Grito da Fênix no futuro. Você tem suas próprias chances de sorte e seu destino e você continuará avançando no ilimitado reino dos deuses. Você pode até se tornar um herói por direito próprio. Talvez você possa até encontrar outro mestre para lhe ensinar e se tornar discípulo dele. Embora não seja estranho para os artistas marciais do reino dos deuses terem vários mestres, ter um reconhecendo como um discípulo direto ainda é um assunto significativo. Se eu não puder te ensinar no futuro, então, reconhecê-lo como meu discípulo oficial não tem sentido. As palavras da Fada Feng atordoaram Li Ming. A Fada Feng disse tudo isso por um único motivo. Ela acreditava que não seria capaz de ensinar Li Ming no futuro. Como esse era o caso, ela não queria estabelecer oficialmente esse tipo de relacionamento embaraçoso entre mestre e discípulo. A Sr. Fada Feng pensa muito desse Júnior. Este Júnior ainda está longe de poder comparar-se com os verdadeiros heróis do reino dos deuses. Nada mal, você está longe de poder se comparar. Você é apenas um único discípulo do Salão da Fênix do Palácio Grito da Fênix, um dos 72 palácios do clã da Fênix Ancestral. Sua realização de saltar 4 etapas da destruição da vida para derrotar Uru Yanguang foi impressionante o suficiente para surpreender os outros discípulos aqui, mas colocado dentro do vasto reino dos deuses, essa realização não é nada. Até mesmo Bai Daong, o atual discípulo número 1 do Salão da Fênix, se ele não tiver nenhuma outra grande chance de sorte no futuro, ele nunca será capaz de florescer em glória. O máximo que ele conseguirá é se tornar um vice-mestre do Palácio Grito da Fênix. Além disso, ele será apenas o mais fraco dos vice-mestres do palácio. Ele nunca vai se comparar comigo ou com o sábio Jin Yang. Bai Daong está longe de ser capaz de se comparar com o mestre do Palácio Grito da Fênix e o mestre do Palácio Grito da Fênix está longe de ser capaz de se comparar com o patriarca do clã da Fênix Ancestral. E mesmo o patriarca do clã da Fênix Ancestral está longe de ser capaz de se comparar com uma verdadeira e poderosa potência do reino Lorde Sagrado do reino dos deuses. Para você se precaver contra sua própria arrogância e entender que seu futuro caminho ainda se estende indefinidamente diante de você, você se saiu bem. Este discípulo se lembrará dos ensinamentos da honorável mestra. As palavras de Li Ming provaram que ele reconheceu a Fada Feng como sua honorável mestra. Bom, você ainda tem meio ano até o início do julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Como você vai se preparar para isso? Se você conseguir obter o primeiro lugar durante o julgamento de fundação Fênix Ancestral, as recompensas serão extremamente ricas.
Artefatos santos de grau superior, sangue da fênix ancestral, sangue do coração de fênix, pílulas do atributo fogo. Você pode escolher qualquer coisa que desejar. No entanto, você deve obter o primeiro lugar para pegar o que você quer. Li Ming pensou por um tempo e disse: Honorável mestra Fada Feng, este discípulo está se preparando para se isolar por um período de tempo para abrir o quinto dos 8 portões internos escondidos. A Fada Feng franziu um pouco a testa. Os 8 portões internos escondidos, o quinto portão deve ser o portão da abertura. Isso aumenta sua percepção. Um portão verdadeiramente útil. No entanto, Li Ming, a mestra irá aconselhá-lo a ter cuidado com o caminho que você está tomando e não negligenciar o básico. O caminho marcial do fortalecimento corporal do reino dos deuses, eu temo que é um sistema de cultivo de bilhões de anos atrás, ou até mesmo de antes disso. Nas lendas, ouvi dizer que, no passado, o caminho marcial do fortalecimento corporal era popular e bem praticada em todo o reino e o caminho marcial do recolhimento de energia só emergiu depois. Mas o caminho marcial do recolhimento de energia de fato substituiu lentamente o caminho marcial do fortalecimento corporal. Definitivamente há razões por trás disso. Dizem que as regras que governam o mundo mudaram. Mas em resumo, dentro do atual reino dos deuses, há poucos gênios que cultivam corpo e essência, mesmo que sejam os principais talentos de uma grande terra santa. Enquanto os gênios que cultivam corpo e essência têm uma grande superioridade em relação aos artistas marciais que seguem apenas um único sistema de cultivo, eles terão que pagar uma quantidade correspondente de energia e tempo. Se seus estudos são muito variados e mistos, será difícil alcançar um profundo entendimento em qualquer um deles. Além disso, as 9 estrelas do Palácio do Dao do Caminho Marcial do Fortalecimento Corporal são lendárias em sua dificuldade de entrar. Se você cultivar apenas o caminho marcial do recolhimento de energia, você ainda pode se tornar um Lorde Sagrado, um Lorde Absoluto ou até mesmo um Império. O potencial do caminho marcial do recolhimento de energia já é mais do que suficiente para você escavar. Se você puder explorar completamente esse potencial, você se tornará um Império. Você não está satisfeito em se tornar um Império. A Fada Feng também estava apenas falando casualmente. Ela não esperava que Li Ming se tornasse um Império. Que tipo de existência era um Império? Em todo o reino dos deuses, um império pode não aparecer por 100.000 anos ou até mesmo por milhões de anos. Dos talentos no reino dos deuses, não importa o quão surpreendentes eles fossem e não importando se eles eram o talento número 1 do reino dos deuses, eles ainda estavam incomparavelmente longe de se tornarem um império. Li Ming não disse nada. Não importava o quanto o império fosse, ele ainda continuaria andando no caminho que ele decidiu seguir. Fada Feng viu que Li Ming já havia se decidido e sabia que dizer algo mais era inútil. Na verdade, ela também entendia que alguém como Li Ming, que era tão determinado, uma vez que tomavam uma decisão, raramente saíam daquele caminho e, em vez disso, caminhavam firmemente por ele, não importando o que viria pela frente. Aquelas pessoas que tomaram uma decisão e mudavam de ideia no momento seguinte raramente teriam grandes conquistas. Embora ela soubesse disso, ela ainda precisava levantar esse assunto. Como mestra de Li Ming, era seu dever mencionar esses pontos. Quanto a que decisão Li Ming tomaria, tudo dependia dele. Se você deseja romper o portal da abertura, agora é a sua chance. Desde que você atingiu este passo, você deve abrir o portal da abertura, não importa o que. Quanto às 9 estrelas do Palácio do Dao, tudo dependerá da vontade celestial. Você tem os materiais para fazer pílulas de fortalecimento corporal. Se você quiser romper o portão da abertura, você precisa acumular uma grande quantidade de materiais medicinais. Eu tenho. Mas ainda não os transformei em pílulas. Li Ming tirou o anel violeta extremo. Dentro do anel violeta extremo havia um jardim medicinal com uma enorme quantidade de plantas medicinais, com mais de 100.000 anos de idade. Esta foi uma das relíquias que Jiang Ziji deixou no Templo das Maravilhas. O jardim medicinal no anel ficou intocado por mais de 100.000 anos. Embora a maioria das ervas medicinais tivesse morrido, aquelas que ainda viviam eram de espécies extremamente valiosas.
Tais ervas medicinais longevas seriam difíceis de encontrar mesmo em uma terra santa do reino dos deuses. Você realmente tem um jardim medicinal? São ervas medicinais com 100.000 anos e até algumas mais velhas. A fada Feng ficou surpresa. Mesmo ela não tinha tal jardim medicinal. Não era uma questão de quão preciosa era a erva medicinal, mas por quanto tempo elas haviam crescido. Fada Feng poderia obter ervas medicinais mais preciosas do que estas, mas quanto a criá-las sozinha, ela ainda não tinha 10.000 anos de idade, então como ela poderia ter cultivado ervas medicinais com mais de 100.000 anos? Além disso, plantas medicinais como estas tinham vida e espírito próprios. Elas tiveram que absorver a energia de origem do céu e da terra para se transformar. Havia muitas ervas que viviam por menos de 10.000 anos. Quanto aos tipos de ervas medicinais capazes de viver até 100.000 anos ou mais, eram extremamente raras. Este deve ser um artefato santo de grau alto em formato de reino espiritual deixado para trás por um mestre do reino dos deuses. O interior tem seu próprio mundo e pode ser usado para cultivar ervas medicinais e até mesmo criar bestas poderosas. Isso deve ser algo que você obteve em alguma ruína antiga. Mas em uma situação em que o mestre morreu e não houve ninguém para cuidar do reino espiritual por 100.000 anos e ainda assim essas plantas medicinais puderam se manter vivas, isso deve ser porque este anel foi deixado em um lugar excepcionalmente maravilhoso como uma energia espiritual extremamente rica. Fada Feng tinha uma visão incrível. Com apenas algumas palavras, ela foi capaz de discernir como Lin Ming obteve esse anel. De fato, Jiang Ziji morreu meditando sob uma árvore divina do trovão. Por causa da árvore divina do trovão, a energia de origem do céu e da terra em todo o reino dimensional era pura e rica com o nascimento de plantas espirituais, árvores espirituais e até mesmo pedras de essência espiritual de nível alto. Jiang Ziji era um membro do clã Qilin Roxo Elétrico. As ervas medicinais que ele plantou eram em sua maioria do atributo trovão. Em uma terra com tal energia de origem espessa e pura do atributo trovão e onde o ambiente era perfeitamente adequado para o crescimento destas ervas medicinais, depois de 100.000 anos este tipo de jardim medicinal finalmente se formou. Que materiais maravilhosos! Além disso, esses materiais são principalmente do atributo trovão. A fada Feng repentinamente notou uma pequena linha de caracteres esculpidos no interior do anel. Vindicador do relâmpago sem sombra Jiang Ziji do clã Qilin Roxo Elétrico. O clã Qilin Roxo Elétrico é originalmente um ramo do clã do Qilin Ancestral. Não é de admirar que haja tantas ervas medicinais do atributo trovão aqui. Ervas medicinais do atributo trovão são utilizadas melhor para refinar o corpo. Trovão originalmente tem o poder da vida, então é muito superior ao fogo no quesito de refinar o corpo. A superioridade do fogo é queimar as impurezas do núcleo rotativo e refinar a energia. A superioridade do trovão está no fortalecimento do corpo. Bom, vou ajudá-lo a processar essas ervas medicinais e refinar uma pílula espiritual para você abrir o quinto dos 8 portões internos escondidos. O clã de Fênix Ancestral era uma enorme seita que tomava as leis do fogo como seu núcleo e suas realizações na alquimia eram correspondentemente maravilhosas. Na alquimia, o controle da chama era essencial para criar pílulas. A fada Feng também era uma grande mestra alquimista. Embora Lin Ming tenha herdado as memórias de um alquimista do reino dos deuses, provavelmente levaria pelo menos um ano para processar todas essas ervas medicinais. Ele teria perdido a data do julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Mas se a fada Feng fosse ajudá-lo, ela precisaria de apenas 10 dias para fazer o que lhe custaria um ano inteiro e a qualidade também seria muito superior. Obrigado, honorável mestra. Esse é apenas um assunto pequeno. Você preparou os materiais e eu estou apenas colocando um pouco de esforço. Além disso, eu também posso melhorar minha técnica de alquimia e força da alma e me preparar para entrar no próximo reino. Enquanto a fada Feng falava sobre esse ponto, ela pegou um forno de alquimia vermelho e dourado do seu anel espacial. Este forno de alquimia era um artefato santo de grau espiritual. Para um grande mestre alquimista, um forno de alquimia era ainda mais importante que uma arma.
Uma arma só podia ser usada para aumentar a força de combate, mas era necessário um forno de alquimia para utilizar sua alquimia, sendo que ela estava relacionada ao cultivo de um artista marcial. Com pílulas de alta qualidade, era muito mais fácil melhorar o cultivo. Com um forno de alquimia de grau espiritual combinado com a técnica de alquimia da fada Feng e também sendo refinada pela chama sagrada nirvânica, qualquer pílula que ela produzisse seria superior ao que Li Ming poderia fazer. Este era o benefício de ter um mestre. Para um discípulo nascido em uma família distinta em uma terra santa do reino dos deuses, eles teriam muitos anciões para apoiá-los. Os anciãos poderiam ajudar na preparação de pílulas, explicando pessoalmente métodos de cultivo e até mesmo demonstrando habilidades. Com todo esse apoio, sua velocidade de cultivo poderia ser imaginada. Li Ming, enquanto eu estiver refinando a pílula para você, você meditará sobre as leis do fogo. A fada Feng tirou um pergaminho de jade de seu anel espacial e o deu a Li Ming. Esta era as compreensões das leis do fogo da fada Feng que ela escreveu pessoalmente. Era um tesouro inestimável. Somente alguém que compreendesse completamente as leis do fogo poderia criar tal pergaminho de jade. Era impossível duplicar. Todos e cada um deles era um tesouro valioso. Um pergaminho de jade como este nunca seria concedido casualmente a alguém que não fosse um discípulo direto. Fada Feng pareceu se lembrar de algo de repente. Isso mesmo, você agora é um discípulo do Salão da Fênix. Os discípulos do Salão da Fênix podem pegar 2 artefatos santos do pavilhão dos artefatos santos. Já que você pegou um, vai pegue outro. Não perca. Sim, honrável mestra. Quão precioso era um artefato santo de grau superior. Com tal oportunidade colocada à sua frente, Li Ming certamente não perderia.